Todos encontraram? Amém? Nos diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne, também, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Deus, mais uma vez nós te pedimos pela tua graça, a graça que nos renova a cada dia, a graça que nos coloca em Cristo, nos direciona segundo a perspectiva bíblica, os nossos pecados que foram cravados na cruz de Cristo, nós que somos nova criatura do Senhor Jesus. Queremos continuar a nossa tão grande salvação que Jesus conquistou, morrendo, ressuscitando, está à direita de Deus, intercedendo por nós nesse exato momento, suplicando pelo teu povo. Nós suplicamos, ó Deus, ó Cristo, ó Espírito, que trabalhe em nossa salvação neste momento, que a palavra de Deus venha reinar de maneira poderosa em nossas vidas, que as nossas mentes possam ser submetidas ao conhecimento de Cristo, que os nossos corações sejam quebrantados de fato, para que possamos receber de maneira vívida e de maneira transparente a tua palavra em nossos corações. Deus, nós suplicamos o teu avivamento sobre nós. Deus, somente o Senhor pode fazer todas as coisas e é por isso que nós clamamos, ó Deus, abre os céus. Deus, nessa noite que possa ser uma noite maravilhosa em nossas vidas, ao ponto de nós enxergarmos o quão belo, o quão doce é o Evangelho de Cristo. Nós suplicamos essas coisas, porque cremos que o Senhor escuta as nossas orações. É isso que nós te pedimos, no nome vitorioso de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, a partir do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 1, Paulo ele vai iniciar uma nova sessão na carta. Um novo problema agora está em vista. E Paulo, a partir do capítulo 3, ele vai buscar corrigir, direcionar a igreja diante desse problema que nós iremos observar nessa noite. Nós já vimos 2 problemas que Paulo ele direcionou à igreja e que foi muito importante para as nossas vidas acerca da unidade cristã. Em primeiro lugar, nós observamos como lidarmos com as perseguições externas. O capítulo 1, versículos 27 ao 30, Paulo foca essa realidade que nós devemos viver como cidadãos, porque nós estamos diante de pessoas que estão contra o Evangelho e que vão perseguir o povo de Deus. A graça de Deus está conosco e é por isso que nós iremos padecer por Cristo. Nós precisamos crer nele e quando nós estamos crendo nele, nós teremos um combate, uma batalha espiritual contra aqueles que estarão contra nós. Então, diante dessa realidade, Paulo lida e fortalece a igreja diante dessa perspectiva. A segunda questão que ele lida, ou o segundo problema, são as questões internas. Então, Paulo foca as questões externas.
as questões internas, que era essa desunião que estava ocorrendo na igreja, e observamos o famoso capítulo 2, onde nós devemos colocar o interesse dos outros em primeiro lugar. Ele coloca o exemplo maior, que é Cristo Jesus, e depois ele desenvolve esta salvação, concluindo com 2 exemplos de Timóteo e Epafrodito. Agora, no capítulo 3, nós temos o terceiro problema que ele vai focar, e que é muito importante nós estarmos atentos nessa solução do apóstolo Paulo. É o problema dos falsos mestres. Tudo indica que a identidade desses falsos mestres sejam os famosos judaizantes. No Novo Testamento, eles são muito conhecidos. Os judaizantes, basicamente, entendiam que, além da salvação, os crentes precisavam aderir certas questões para que essa salvação fosse completa. Basicamente, era uma tríade que os judaizantes estavam diante do povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, infiltrando-se na igreja e pedindo que o povo de Deus aderisse certas questões da lei de Moisés, como, por exemplo, a circuncisão, leis dietéticas e também a guarda do sábado como requisito para a salvação. Então, eles tentavam, de alguma maneira, misturar a fé com o jugo judaico. E os apóstolos enfrentaram esse problema, principalmente em Atos capítulo 15, no Concílio de Jerusalém, acerca de como os gentios podem adentrar na fé e como nós podemos observar essa relação de judeus e gentios. Então, é esse terceiro grupo, os judaizantes, esse terceiro problema que Paulo foca aqui a partir do capítulo 3. E isso é importante nós estarmos atentos, porque muitos, às vezes, fazem uma relação dessas pessoas com o capítulo 1, versículo 18 ao 20, quando nós temos certos pregadores que têm as motivações erradas, mas pregam a doutrina de Cristo verdadeira. Essas pessoas do capítulo 1, versículo 18 ao 20, não são as mesmas pessoas do capítulo 3. Essas pessoas aqui que o apóstolo Paulo vai focar são pessoas que são inimigos da cruz. Mais à frente, nos versículos 18 ao 19, ele vai dizer que eles andam entre nós, repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Então, pela fala do apóstolo Paulo, e quando a gente olha para o capítulo 1, nós observamos que ainda tem um ponto positivo daqueles pregadores do capítulo 1. O que importa é que eles estão pregando Cristo. O problema são as suas motivações. Eles estão contra mim, mas agora no capítulo 3 é algo diferente, é um grupo diferente. Essas pessoas são categoricamente inimigos da cruz de Cristo. E diante desse contexto dos falsos mestres, Paulo vai focar a grandeza, a glória de conhecer a Cristo. Paulo alerta a igreja sobre o falso evangelho e, ao mesmo tempo, lembra-lhes os meios e a glória de conhecer a Cristo. Essa passagem, meus irmãos, é extremamente importante porque nos diz o que significa conhecer a Cristo. O que significa encontrar a eterna salvação em Jesus. Até aonde vai a nossa satisfação em Cristo Jesus. O que significa ser um cristão. Então, esse capítulo é maravilhoso por conta dessas perguntas que nós estamos fazendo agora, e nós temos respostas, porque Paulo, ele tem esse desejo de o nosso coração ter esta maravilha da grandeza de Cristo e os benefícios do processo da salvação que nós temos mediante ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que significa ser cristão? No capítulo 3, nós temos essa verdade de maneira bastante evidente. E o meu desejo é que, à medida que nós meditarmos sobre este capítulo, que possamos encontrar o significado de sermos cristãos. 3 coisas Paulo vai focar aqui nesses versículos. Hoje nós iremos ficar apenas com a primeira, que se encontra nos versículos 1 ao 3. Paulo adverte sobre os falsos mestres. Esse é o ponto do apóstolo Paulo nesses 3 primeiros versículos. Paulo adverte sobre os falsos mestres. E 3 pontos ele vai nos ensinar. Diante dessas advertências, a primeira coisa, o primeiro ponto é a necessidade da alegria. Paulo vai iniciar e vai falar o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Essa parte aqui, esse início do versículo 1, pretende resumir as observações anteriores
de Paulo nessa carta. E ele está continuando e concluindo tudo o que ele falou com um tom de alegria. Por quê? Porque ele acreditava que os filipenses dariam ouvidos às suas admoestações, resolveriam os seus problemas, os problemas de divisão, e junto com isso, haveria a alegria diante dessas circunstâncias de eles continuarem a obra de Cristo na perspectiva da alegria de Deus. Paulo coloca essa necessidade que o crente deve continuar se alegrando diante de todas as circunstâncias, porque Deus estava no comando. E a prova que Ele está no comando é que Ele vai infundir força espiritual em nossos corações, em nossas emoções, trazendo alegria, paz, unidade diante das adversidades. Vale ressaltar, meus irmãos, que a ordem de se alegrar já apareceu 2 exemplos no capítulo 1, versículo 18, quando ele se encontra diante dos seus rivais, e ele se alegra por saber que o evangelho vai prosperar, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me alegro, ou me regozijo, sim, sempre me regozijarei. E vimos também no capítulo 2, nos versículos 17 e 18, quando nós estamos diante de uma geração pervertida, devemos ser pessoas irrepreensíveis, devemos ser luzeiros. Ele vai afirmar diante da oposição, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então vejam, meus irmãos, que sempre nessa perspectiva de oposição, de dificuldade, Paulo, ele pôde se alegrar. Ele percebeu que a alegria cristã era uma necessidade, era o meio de Deus para que possamos continuar firmes diante da labuta, da batalha do Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós continuamos o capítulo 3, essa alegria, ela ganha cor no sentido de ela apontar para frente. Ela tem um sentido escatológico, por quê? Porque a nossa alegria não se encontra na terra, nessa vida. A nossa alegria se encontra na provisão do poder da ressurreição de Cristo. Aqui está o fator mais importante da alegria cristã, em sabermos que no final nós iremos vencer, custe o que custar. O crente com Cristo irá viver o poder da ressurreição do Senhor Jesus. É uma proteção que nos protege, é uma esperança que nós temos, que traz profunda alegria, duradoura, em meio à crise, em meio às circunstâncias. Então, esse é o primeiro foco de Paulo, a necessidade de continuarmos nos alegrando. Não importa o que aconteça, é na alegria, é na dor, é no padecimento, devemos continuar nos alegrando. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. O segundo ponto é a própria advertência contra os falsos mestres, e aqui eu gostaria que os irmãos prestassem um pouco de atenção. O apóstolo Paulo vai continuar e vai dizer o seguinte: a mim não me desgosta, aqui significa, nunca me canso de dizer-lhes as mesmas coisas. Paulo é repetitivo em certas questões, por causa da necessidade. E é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E por que essa parte é importante e os irmãos precisam prestar atenção diante de um contexto que nós estamos vivendo, onde a suficiência das Escrituras são atacadas. Neste ponto aqui da carta, há uma certa discussão entre os comentaristas sobre se esses versículos são do apóstolo Paulo, os versículos 2 até o versículo 21. Por quê? Se os irmãos olharem para o capítulo 3, o versículo 1, logo no início, e olhar para o capítulo 4, parece que nós temos uma interrupção no argumento. Veja só, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Quando a gente chega no capítulo 4, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Rogo a Evode, e ele continua. Quando a gente olha para o capítulo 3 e depois ele coloca os falsos mestres, parece que há uma interrupção no argumento de Paulo. E por conta disso, alguns vão colocar diante de nós que essa parte aqui não é escritura no que tange na pena do apóstolo Paulo. Ou seja, alguns vão afirmar
que é uma interpolação. O que é isso? Um acréscimo posterior à escrita de Filipenses. Então nós temos a escrita, provavelmente 3 capítulos aqui, e de repente, 1 ano ou 2 meses, alguém, posteriormente, ele fez essa interpolação, ou seja, ele acrescentou uma escrita e fechou como se fosse do apóstolo Paulo. Isso é importante nós afirmarmos aqui, porque possivelmente algum de vós irão ouvir essa interpretação, porque é algo famoso em nossos dias, e por isso que eu estou direcionando a igreja dessa importância de que o que nós temos aqui, toda essa escritura do capítulo 1 ao capítulo 4 é do apóstolo Paulo. E algumas respostas nós podemos colocar diante disso, do porquê nós entendemos que a partir do capítulo 3 aqui, a mim não me desgosta, ele vai continuar até o versículo 21, é do apóstolo Paulo. A primeira resposta que nós podemos indagar é que Paulo provavelmente recebeu a notícia de que os seus antigos oponentes, os judaizantes, que esses oponentes, eles começaram em Atos capítulo 15, onde nós temos aquele concílio, tem uma resolução que os gentios estão entrando na fé, porém, alguns judeus não se atentaram, não obedeceram o decreto do concílio. Eles começaram a se infiltrar em igrejas, por exemplo, a igreja aos Gálatas, e eles começaram a pregar outro evangelho, que não era o evangelho de Jesus Cristo. E possivelmente, esses judaizantes haviam chegado, ou já estavam lá no contexto, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo, e quando ele recebe a notícia, ele passa a escrever essa parte que nós estamos aqui. A mim não me desgosta, e continuando até o versículo 21. Então, a primeira resposta, talvez ele tivesse acabado de terminar essas palavras iniciais sobre a alegria, quando ele recebe a notícia, ele passa agora a escrever as mesmas coisas. Que mesmas coisas são essas? Quando ele direcionou a igreja sobre esses falsos mestres. Nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 20 ou 21, que ele diz, depois da minha partida em Éfeso, muitos falsos mestres adentrarão entre vós. Então, essas mesmas coisas são as mesmas admoestações que Paulo, quando esteve em Filipos, ele direcionou à igreja sobre o cuidado desses cães, que ele vai qualificar aqui, desses falsos mestres, essa falsa circuncisão. Mas uma resposta muito interessante também, que eu gosto muito, outra hipótese, é que ao longo da epístola, Paulo muda o foco de exemplos positivos e negativos. Isso é interessante. Veja que no capítulo 1, versículo 15 e 17, aqueles que pregam por amor a Paulo, versus aqueles que pregam por motivos egoístas. Então, nos mesmos versículos, nós temos um exemplo positivo e um exemplo negativo. No capítulo 1, 27 e 28, nós temos os cidadãos dos céus versus os oponentes. No capítulo 2, versículo 15, nós temos os filhos irrepreensíveis de Deus versus a geração pervertida e distorcida. E aqui no capítulo 3, nós temos aqueles que seguem o exemplo de Paulo versus aqueles que são inimigos da cruz. E o fato é tão interessante dessa relação de exemplos positivos e negativos, que no versículo 29 do capítulo 2, nós temos 3 imperativos positivos, e no capítulo 3, nós temos 3 imperativos negativos. Veja só, capítulo 2, versículo 29. Se os irmãos se atentarem, vão perceber essas relações. E isso é importante, meus irmãos, porque é a argumentação do autor, inspirado por Deus, e nós precisamos sempre buscar o que Deus está aqui mostrando para nós. Versículo 29, recebei-o, pois, no Senhor, capítulo 2, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Então, recebei-o, primeiro imperativo, alegrai-vos, honrai sempre a homens como esse, que era justamente homens que seguiam o exemplo do apóstolo Paulo e viviam o evangelho de maneira correta. E quando ele vai focar os falsos mestres, ele cita 3 exemplos aqui negativos com 3 imperativos. Há uma ênfase de Paulo, veja, acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Ele passa agora a falar sobre esses 3 exemplos negativos. Então, qual é o ponto de Paulo? Os crentes filipenses corriam um grave perigo por causa desses hereges, e eles precisavam de um aviso sério para não se tornarem vítimas deles. A palavra grega para segurança aqui, quando ele vai dizer, a mim não me desgosto, eu não me canso de escrever para vocês, e é segurança para vós outros, tem um sentido de estabilidade.
Paulo está dizendo, eu vou repetir as mesmas coisas para que vocês estejam seguros, estabilizados no Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero evitar qualquer tipo de dano teológico por conta de alguma heresia. E a prova disso é que ele vai no versículo 2 usar essa expressão, acautelai-vos, esse imperativo, cuidado, vigiem, 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 observem esses falsos mestres. Isso é importante porque Paulo não apenas declara a verdade, ele também protege a verdade com a negação do erro. Muitas vezes nós estamos preocupados com a verdade, mas não sabemos fazer a apologia contra os erros, contra as heresias. E Paulo está aqui nos ensinando a sermos cuidadosos. Paulo era um pastor ou um missionário cuidadoso. Ele se preocupa em fazer toda essa relação de exemplo positivo, negativo, dessa racionalidade, para ter uma argumentação ao ponto de esses irmãos entenderem as implicações do Evangelho, a importância dele. Essa ênfase, vigiem, vigiem, vigiem ou acautelai-vos, não é simplesmente do acaso, é ênfase. É para nós estarmos atentos, nosso coração vibrar com a mensagem de Cristo e percebermos, opa, tem algo aqui que eu preciso me ater. Acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. E ele vai utilizar 3 qualificativos sobre esses falsos mestres, todas elas extraídas do contexto judaico. Isso também é interessante na argumentação de Paulo, que ele vira a mesa. Ele pega aquilo que os judeus afirmavam, mas ele vira no sentido de que eles não eram aquilo que eles estavam afirmando. Veja só, primeira coisa, acautelai-vos dos cães. Naquela época, e os irmãos precisam prestar atenção aqui, essa expressão, os cães, eles não eram os melhores ou os amigos, né? O cão é o melhor amigo do homem, não é isso que a gente escuta? Mas naquele contexto, principalmente no contexto judaico, os cães eram vistos de maneira negativa. Eles eram ali excluídos do convívio social, e muitos deles, por conta disso, já que eles eram excluídos, se alimentavam do lixo. E ficou, diante daquele contexto, que os cães, muitos deles, em muitos contextos, eles eram impuros. Então, os judeus pegaram todo esse contexto e começaram a colocar para os gentios. Os gentios são cães, os gentios são impuros, os gentios estão distantes da aliança de Deus. E é isso que Paulo quer fazer, porque ele vai inverter essa metáfora para dizer que nós que somos a igreja, os gentios não somos cães, são vós que são impuros, porque vocês estão distantes do evangelho. Um exemplo muito interessante é o próprio exemplo de Jesus, veja só. Mateus capítulo 15, segura aí em Filipenses que já já a gente retorna para lá. Mateus capítulo 15, nós vemos Jesus utilizando esse contexto sobre uma famosa passagem que nós conhecemos, e muitas vezes até a gente fica um pouco assim, rapaz, o que é que Jesus está querendo dizer aqui? Será que ele está desprezando essa pessoa, chamando essa pessoa, né, de não dar o pão aos cachorrinhos, né, justamente porque era o contexto, os gentios eram colocados dessa maneira. Então, capítulo 15, veja só, o versículo 25. Vamos ler os versículos anteriores, porque a gente contextualiza melhor. Capítulo 15, 21. Todos encontraram? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, então veja, era uma mulher que para os judeus era, né, excluída. Ela não fazia parte do contexto judaico. Que viera daquelas regiões e clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro ponto de Jesus aqui. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Então, Jesus está colocando aqui, primeira coisa, eu vim para os judeus. Ela, porém, e aqui vem um ponto dessa mulher de fé, entendendo aquele contexto, mas ela estava com tanta fé que não importava o contexto da época, ela queria se encontrar com Jesus, ela queria que Jesus o abençoasse. Ela, porém, ao contraste, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse,
não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, porque era esse o contexto. Jesus está utilizando esse contexto. E qual é o ponto de Jesus? Nós vemos uma mulher destemida, uma mulher que continua a pedir por ajuda, e parece que Jesus está rejeitando o clamor dela. Parece que Jesus está dizendo assim, ó, você é uma cãozinha, alguma coisa assim, eu não quero conversa com você. Só que o ponto, meus irmãos, que os irmãos precisam observar, não é isso que Jesus está fazendo, não é o tom. Jesus, ele está lançando essas iscas para extrair da mulher a fé. Porque no versículo 28, Jesus vai elogiá-la. E Jesus vai fazer o contraste que os discípulos tinham essa discriminação. Tira essa mulher daqui, Jesus, está aqui perturbando a gente. E Jesus coloca esse contexto, sabendo que essa mulher tinha fé, porque Jesus era onisciente, então ele lança essa isca para que ela possa adorar Jesus mais e mais. Então veja, ela contudo replicou. Então veja, 2 vezes Jesus disse, eu vim para a casa de Israel e eu não posso lançar o pão aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, alguns gentios cuidavam de certos cachorros e, já que fala de donos, tudo indica que não era uma questão negativa por completo. Existiam certos donos, certos animais aqui domésticos, que eram cuidados e a mesa, as migalhas caíam. Então, aqui demonstra que, diante dessa percepção do contexto, essa mulher demonstra mais fé por Jesus. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã, uma cura à distância. Naquele exato momento, a filhinha foi curada. Então Jesus utiliza esse exemplo para nós observarmos no contexto agora de Filipenses, que era uma questão negativa, eram os excluídos. E Jesus, ao afirmar isso, e o apóstolo Paulo, melhor dizendo, quer nos ensinar que nessa inversão aqui, acautelai-vos dos cães, esses irmãos estavam excluídos da aliança de Deus, porque eles estavam substituindo ou sendo direcionados por outro evangelho. Então, no caso, eles que eram cães, e era o ponto aqui do apóstolo Paulo, quando ele afirma, acautelai-vos dos cães. A segunda coisa, acautelai-vos dos maus obreiros, veja só, daqueles que praticam iniquidade. A mesma inversão acontece aqui. E da perspectiva do povo judeu, os gentios eram rejeitados, porque eles não tinham a Torá, eles não tinham a aliança de Deus. E Salmo, por exemplo, nós vimos isso em uma das quartas-feiras, capítulo 6, versículo 8, onde o salmista nos diz, afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade. Afastem-se de mim. Então, todo esse contexto, esse peso dos iníquos, dos maus obreiros, Paulo, ele inverte e afirma, vocês que são maus obreiros, vocês que estão diante da oposição, porque vocês, nessa missão, estão contra o evangelho. Vocês, ao invés de espalhar o evangelho, o poder de Deus, vocês estão observando aquilo que já passou, a Torá, certas questões que apontavam para Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele, no segundo exemplo, foca isso. Terceiro, acautelai-vos da falsa circuncisão. E aqui um ponto interessante, porque em nossa tradução a gente não consegue observar todas as ramificações do texto grego, mas aqui tem um jogo de palavras que o apóstolo Paulo coloca. Literalmente, falsa circuncisão significa o quê? Cuidado com a mutilação. Eu não sei se outra tradução vai colocar, acautelai-vos dos mutiladores. E Paulo está colocando aqui o sinal judaico principal, que era da aliança de Deus, quando eles eram marcados com a circuncisão, eles faziam parte da aliança abraâmica. E quando mais à frente ele vai dizer, porque nós, o contraste, é que somos a circuncisão. Então veja, nós temos falsa circuncisão, e agora nós é que somos a circuncisão. No texto grego, e aqui é só para exemplificar, nós temos um jogo de palavras. Falsa circuncisão é a palavra peritomê. E a verdadeira circuncisão é katatomê. Então veja, tomê, tomê. Só que o que diferencia é o início, peri e katá.
É um jogo de palavras que Paulo está colocando para dizer o seguinte: essa falsa circuncisão é uma mutilação, por quê? Porque evidencia aquilo que é externo. Vocês estão se mutilando, vocês estão tirando o povo da aliança verdadeira. É isso que Paulo está colocando nesse contraste. Nós que somos a verdadeira circuncisão. Porque esses judeus estavam transformando o rito num ato de mutilação. Para você ser salvo, você precisa circuncidar. Então, por isso Paulo vai dizer: acautelai-vos dos mutiladores. Mutiladores. Então, promovendo essa circuncisão, eles estavam rejeitando a nova circuncisão, que foi estabelecida por Cristo na cruz do Calvário. Então, Paulo está dizendo o seguinte: vocês estão totalmente separados de Deus. Enquanto vocês continuarem na falsa ou nessa mutilação que é externa, não vai causar influência nenhuma, vocês estarão fora da aliança de Cristo Jesus. Porque desde o Antigo Testamento nós observamos que essa circuncisão externa apontava para uma circuncisão interna. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, eu vou circuncidar os vossos corações. E Romanos capítulo 2, versículo 28 ao 29 vai nos dizer, o que é judeu não é aquele que é exteriormente, é aquele que é interiormente, a circuncisão do coração. Então Paulo, em primeiro lugar, ele foca aqui nessa questão dos falsos mestres. Nós é que somos a circuncisão. É o coração que vai determinar quem nós somos. Não é a aparência externa. O que vai determinar o verdadeiro crente, o que vai determinar se você é ou não é quando você recebe o corte do Evangelho. O corte no seu coração, ao ponto de você não mais se aguentar e dizer, Abba, Pai. Não tem outra saída. Jesus, Ele marcou o meu coração e eu sou nova criatura. Não é algo simplesmente externo, de boca para fora, é algo interno. É o corte do coração, transformando um coração de pedra em coração de carne. Essa é a circuncisão. É a mensagem em nosso interior, trazendo Deus para nós. Trazendo Deus para nós. Trazendo Deus para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa vida por inteiro. Essa é a circuncisão que nós precisamos buscar. E diante disso, o terceiro ponto de Paulo é a descrição do verdadeiro crente. Já que ele está falando da verdadeira circuncisão, essa circuncisão que corta, que transforma o nosso coração, ele vai descrever agora, já que ele colocou os falsos mestres, ele vai contrastar agora o verdadeiro crente. E aqui preste bastante atenção. Foi um pouquinho meio contextual, né, porque a gente precisa entender isso, para que a gente pegue o ponto de Paulo ao chegar nesses versículos, do porquê agora ele vai descrever o verdadeiro crente. Paulo vai apresentar 3 razões pelas quais os cristãos, e não os falsos mestres, são os verdadeiros crentes ou os membros do povo de Deus. Primeiro, ele vai dizer, nós que adoramos a Deus no Espírito, ou pelo Espírito. Já que somos circuncidados, já que o Evangelho modificou as nossas vidas, agora Paulo vai dizer, nós somos direcionados para o serviço do Senhor. É a adoração que Paulo coloca aqui. Essa adoração busca o serviço a Deus. É o serviço pela capacitação do Espírito Santo. Porque os judaizantes estavam dizendo, somos ou devemos servir totalmente a Torá, a circuncisão, para sermos salvos e etc., de maneira carnal. E Paulo vai focar agora essa espiritualidade cristã e dizer, não é apenas exterior, é algo interior. E além de ser interior, o Espírito que habita em vós vai dar poder para você viver o Evangelho. Então, meus irmãos, um ponto aqui de importância para quando nós chegarmos nas aplicações, há o perigo de servirmos a Deus de maneira carnal. Há o perigo de estarmos aqui sem o nosso coração estar com Deus. Há o perigo de servirmos exteriormente, mas não servirmos de maneira interna. Somente quando nós somos adoradores no Espírito, a coisa, de fato, ela é direcionada de maneira correta.
Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, nos diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo, ou seja, nós somos propriedade dele. O Espírito, ele modificou as nossas vidas. Todos aqueles que creram no Evangelho, a garantia da nossa herança, o Espírito é o primeiro pagamento, é o antegozo do céu. Nós temos a garantia que vamos chegar lá, porque o Espírito está conosco, nos selou para o dia da redenção. Redenção deve ser entendida não simplesmente como algo presente. Deus nos libertou da penalidade, do poder do pecado, mas Deus no futuro, essa redenção que será consumada, irá nos libertar da presença do pecado. Os nossos corpos serão transformados. E por que nós temos essa garantia que a redenção vai chegar? Porque nós fomos selados. O Espírito lhe selou. O Espírito mudou a sua vida. O Espírito entrou em seu coração. O Espírito lhe deu um novo viver. O Espírito lhe deu uma nova vida, uma nova direção, uma nova cor, uma nova família, uma nova cosmovisão. E por conta disso, essa propriedade, essa herança, esse primeiro pagamento, as primícias, você tem esta provisão gloriosa que você vai chegar na redenção final. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 30 de Efésios, vai nos dizer: não entristeçais o Espírito Santo, onde vocês estão selados para o dia da redenção. O Espírito habita e nós precisamos estar em comunhão com Ele, no que tange a serviço, a direcionamento, porque Ele é o meio de Deus para nós prosseguirmos a caminhada cristã em santificação, em adoração, em todas as coisas que concernem essa bênção do Evangelho de Cristo. Segunda coisa, e nos gloriamos em Cristo Jesus, ou seja, o orgulho de Paulo não está em si mesmo, ou nas suas realizações, mas em Cristo, em sua obra na cruz. Então, enquanto os judaizantes estavam se orgulhando em certas questões externas, Paulo vai dizer que o seu orgulho estava em Cristo. Eu me glorio em Cristo Jesus e nada mais. E nós lemos nessa noite o capítulo 6, versículo 14, que eu me glorio na cruz de Cristo, porque a cruz era vergonha, a cruz era sinônimo de uma vida desorientada, mas Paulo vai pegar toda essa maldição e vai dizer: a cruz é o poder de Deus para todo aquele que crê. E eu fui crucificado com Cristo. Eu morri para o mundo. Eu me glorio na cruz de Cristo. Era loucura para os judeus, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. Portanto, precisamos nos gloriar em Cristo Jesus diante desse serviço. Já que fomos circuncidados, devemos servir e devemos nos gloriar em Cristo. E terceiro, para irmos para as nossas aplicações, e não confiamos na carne. Aqui há um duplo significado nessa expressão na carne. Primeiro, se referindo ao rito carnal da circuncisão, que nós vimos agora há pouco, mas também quando o apóstolo Paulo ele vai discorrer que ele era aqui, né? Ele vai colocar o seu pedigree, como a gente afirma, né? Tribo da Benjamim, hebreu de hebreus, ele vai justamente mostrar que se fosse para se gloriar na carne, Paulo tinha todos os requisitos, mas ele vai dizer que tudo isso era nada. Mas ele continua aqui, afirmando logo no início, e não confiamos na carne, para mostrar essa questão do perigo da descendência carnal, da aliança que muitos judeus acreditavam. Eu sou filho de judeu, eu tenho uma aliança, então eu tenho todas as bênçãos, né? Centrada na identidade nacional, na herança ancestral. E aqui Paulo vai dizer que o relacionamento correto, espiritual, não está ligado a essas questões. Está ligado ao Espírito. Está ligado ao sacrifício de Cristo, não em cerimônias ou ancestralidade. E o grande ponto de Paulo é nos ensinar que a nossa confiança não deve estar em ritos externos. Jamais. Porque nós podemos cair no erro da religiosidade vazia. O perigo, sabe de quê, irmãos? Começarmos a pensar que estar na igreja apenas, vir para os cultos, fazer parte dos departamentos, dizimar, ofertar, é algo aceitável a Deus. Devemos ter cuidado com isso. Porque a gente acaba confiando na carne. Acaba confiando em nossas coisas. Então há esse perigo também da religiosidade carnal dos nossos afazeres. Então aquela famosa frase: você é filho de crente, não é? Crentinho, é? É crentinho? Não é isso? Então, todas as pessoas que nasceram, já nascem mortas espiritualmente. E precisam reconhecer a Jesus. Não é por causa de algo, de uma herança,
precisam reconhecer a Jesus. E Paulo está colocando toda essa confiança, não em questões terrenas, mas em primeiro lugar, nas realizações em Cristo. Então, todas as religiões não cristãs, existe esse fator de orgulho. O homem querendo ser centro, o homem querendo participar de alguma coisa e colocando sempre a glória de Cristo em segundo lugar. Somente a graça imerecida de Jesus pode nos dar a bênção da tão grandiosa salvação. Algumas aplicações para nós finalizarmos. Em primeiro lugar, devemos ser a igreja das mesmas coisas. A primeira aplicação. Devemos ser a igreja das mesmas coisas. Como vimos, Paulo falou que nunca cansou de falar ou escrever as mesmas coisas. Anteriormente, ele lhes ensinou o evangelho pessoalmente. Agora, ele estava ensinando as mesmas coisas através da carta, da escrita. Então, Paulo não tem o problema da repetição. Ele entende que a nossa segurança, ele vai dizer, eu não me canso de escrever porque é para a segurança de vocês. Ele entende que essa segurança, essa repetição, o meio de Deus se encontra justamente em estarmos ouvindo o evangelho, as mesmas coisas todos os dias. Todos os dias. Em outras palavras, a igreja será protegida do legalismo aqui, ou de falsas doutrinas, dos falsos evangelhos, ao estudar regularmente o evangelho de Cristo Jesus. A lembrança ou a repetição afasta os erros. Coloca-nos diante do encorajamento do Senhor. As promessas do Senhor são inesgotáveis. Isso é muito importante, meus irmãos, no contexto que nós vivemos. Não é algo diferente do apóstolo Paulo, porque muitos querem mudar o evangelho. Mudar o evangelho para ter crescimento, mudar o evangelho para eu ser mais rico, coisas tantas que nós escutamos por aí. Porém, Paulo é o contrário. Paulo, ele entende que é sempre as mesmas coisas, o evangelho eterno de Jesus, com inúmeras aplicações, mas a essência continua a mesma. Portanto, devemos constantemente lembrar uns dos outros no evangelho, pregando o evangelho, exortando o evangelho, cantando, proclamando, não apenas para o incrédulo, mas principalmente para a edificação dos crentes. A repetição, Paulo vai colocar aqui, essas mesmas coisas, é uma expressão de amor por outros crentes. Então não se canse de ler, reler, cantar as mesmas músicas, que falam de Deus, que falam dos seus atributos, que muitas vezes ganha cor em momentos de dificuldade, são as mesmas coisas. As coisas antigas, as veredas antigas, mas que são essenciais para as nossas vidas. Por quê? Porque eu não me canso de ser um repetidor, Paulo vai dizer. É na repetição que nós temos a segurança. É repetindo as mesmas coisas. É quando eu peco e eu digo, arrependa-se. É quando eu devo cada dia fugir do pecado, santificar a minha vida, sempre são as mesmas coisas. O evangelho está entregue. O evangelho está nas escrituras. A palavra de Deus, a cada dia, deve ser vivido diante das nossas vidas. Existe uma ilustração muito importante do grande pregador, depois os irmãos podem estudar sobre ele, que é o George Whitefield. Era um pregador avivalista, pregava para mais de 20 mil, sem microfone, era algo assim maravilhoso. Conta a história que ele sempre pregava a mensagem, vocês precisam nascer de novo. E ele pregava um domingo, pregava o outro domingo, vocês precisam nascer de novo. Não sei quantas vezes ele pregou essa mensagem, em cada canto que ele ia, vocês precisam ser de novo. Possa ser que hoje as pessoas vêm dizer, rapaz, eu boto no YouTube aquele pregador famoso e é toda a vida a mesma mensagem, será que ele não estuda aquela coisa, né? Aí o George Whitefield pregando toda a vida, aí chegou uma certa feita, uma pessoa para ele e falou assim, George Whitefield, por que você não muda a mensagem? Por que você não prega outra coisa? Porque você precisa nascer de novo. Ou seja, ele entendia que essa verdade repetitiva, a igreja precisava nascer de novo. Porque é através do nascimento, através da regeneração, que todas as outras coisas acontecem em nossa vida. Repetição é importante. Repetição é graça de Deus. Segunda aplicação. Devemos buscar a verdadeira adoração.
devemos buscar a verdadeira adoração. Paulo diz à igreja que os verdadeiros crentes adoram pelo Espírito de Deus. E mais uma vez, devemos afirmar que quando Paulo usa a palavra adoração, ele está afirmando serviço. Não é aquela reunião, adoração aos domingos, mas é o serviço em todas as áreas da vida. É uma vida dedicada no serviço espiritual ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos afirma: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, ou seja, o que é esse oferecer? É a totalidade do nosso ser. Em sacrifício vivo, a graça de Deus nos vivificou. Santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, ou seja, a adoração apropriada. Rogo-vos, meus irmãos, a adoração apropriada, a graça de Cristo conquistou vocês, agora vocês devem oferecer como sacrifício vivo. Dedicação total, exclusiva. Por quê? Porque os crentes agora possuem o Espírito. Não estamos mais na carne. Romanos capítulo 8, versículo 9 nos diz: vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, porque Ele habita em vocês. E João capítulo 4, versículo 23 nos diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. A hora já chegou, o tempo está entre vós, Cristo Jesus e os verdadeiros adoradores, não é pelo local, mas é a quem e como nós adoramos, em espírito e em verdade. Então nós nesta noite precisamos perguntar, diante desse texto, se nós temos o Espírito. Se o Espírito de fato habita em nós. Se de fato você foi selado pelo Espírito. Você é crente? Você é capacitado pelo Espírito? Como anda o seu coração com Deus no que tange à circuncisão do coração? Você adora e serve a Deus pelo Espírito? Todo o nosso serviço, meus irmãos, deve ser rendido ao poder do Espírito. É Ele que nos capacita. Sem o Espírito não há adoração. Sem o Espírito seremos meros carnais, vazios e pobres. Então Paulo está nos dizendo que essa adoração verdadeira, e é muito importante nós clamarmos ao Espírito essa plenitude da adoração. Paulo está dizendo o seguinte: a adoração do crente, o serviço do crente, há um toque de espiritualidade. Há um toque de Deus quando nós cantamos, há um toque de Deus quando nós ofertamos, ouvimos a palavra. Nós que somos crentes, nós não conseguimos ficar da mesma maneira, porque o Espírito está em nós, meus irmãos. É a plenitude do Espírito. Essa adoração exige um coração transformado. É o Espírito operando em nós, agindo em nós, nos dando graça para servirmos a Deus. Sem a graça do Espírito, nós nem estaríamos aqui. É a graça de Deus, o Espírito agindo em nós, nos direcionando para servirmos a Deus. E um ponto interessante nessa adoração, porque ele vai falar, nós nos gloriamos em Cristo. É muito interessante essa relação, porque essa adoração que é centrada no Espírito, é uma adoração centrada em Jesus. Isso é muito interessante. João 16,14 vai nos dizer que o Espírito, quando eu vou deixar outro Consolador, ele me glorificará. Então qual é o ponto aqui nessa relação do Espírito e Jesus? Quando nós adoramos pelo Espírito, naturalmente nós estamos satisfeitos com Cristo. Nós nos gloriamos em Cristo. A cada momento que nós nos enchemos da plenitude do Espírito, nós estamos apegados ao Espírito, nós estamos clamando a Deus, nós estamos apegados a Cristo. Cristo é o nosso apego. Cristo, a cada dia que se passa, Ele torna a pessoa mais importante da nossa vida. Então, como saber se eu tenho a plenitude do Espírito? Olhe Cristo em você. A evidência da plenitude é uma mente unida e uma língua unida que fala perpetuamente de Cristo. Se torna a nossa fonte de toda a satisfação. Toda a satisfação. Então veja, olhe para cá, continue a adoração. Cristo deve ser o foco do nosso louvor contínuo. Quanto mais nos enchermos do Espírito, mais estaremos apegados a Cristo
Jesus. Cristo é o centro de todo o céu e a obsessão de todo filho ou filha que adora pelo Espírito de Deus. Terceiro, devemos colocar nossa confiança em Cristo. Então, diante da verdadeira adoração, nós temos a verdadeira confiança. Todos têm a sua confiança em algum lugar. E a confiança do cristão está em Cristo, não em seu próprio esforço ou bondade. E é por isso, meus irmãos, que o crente, ele se vangloria em Cristo Jesus. Ele sabe que em Cristo é para ele. Ele está neste orgulho, no sentido de que nós temos essas bênçãos, essa segurança de sermos protegidos, a confiança diante de Deus por causa da obra de Cristo em nossas vidas. Hoje nós temos várias adorações carnais. Falamos aqui dessa circuncisão, a falsa religiosidade, o evangelho da prosperidade, o evangelho coach, tantas outras coisas que colocam o homem no centro, o homem se gloriando. Mas o crente, ele se gloria em Jesus. Ele sofre por Cristo. Ele padece por Cristo. Vê uma doença sobre ele e ele está mais apegado a Jesus. Certa feita eu anunciei para vocês, o famoso pregador John Piper, quando sofreu um câncer, ele escreveu um artigo muito importante: não desperdice o seu câncer. E ele entendia que, diante daquela enfermidade, o que é que ele tinha que fazer? Se apegar mais a Cristo. Por quê? Porque se ele partisse, ele iria se encontrar com o Senhor. Então, às vezes, surge dificuldade, surge uma doença, surge alguma coisa, e nós só focamos o problema, só focamos a enfermidade, e onde está Cristo? Ele disse: eu estou convosco até a consumação dos séculos. É Cristo, é Cristo. Aproveite Cristo em todos os momentos. Sirva no seu trabalho com Cristo. Sirva na igreja com Cristo. Sirva em todos os ambientes que Deus lhe colocar com Cristo, se gloriando nele e recebendo as dádivas do Evangelho de Jesus. A quarta aplicação. A nossa segurança está na alegria do Senhor. A nossa segurança está na alegria do Senhor. Paulo nos ensina que a presença do Senhor transforma situações problemáticas em ocasiões de alegria. Meus irmãos, essa alegria cristã é a fonte. Deus é a fonte da nossa alegria. Há um qualificativo novo de Paulo que ele fala: a alegria no Senhor. Não é qualquer alegria, é a alegria no Senhor. Ele é a fonte. A alegria do Senhor é o nosso baluarte. Neemias capítulo 8, versículo 10, diante de semanas trabalhosas, diante dos Sanbalates e Tobias, Neemias entendendo e vendo a contemplação do povo, ele diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Salmo 81, versículo 1 nos afirma: cantem de alegria a Deus nossa força, aclamem o Deus de Jacó. É a alegria cristã. A alegria cristã, Paulo vai nos dizer que é a nossa segurança. Essa alegria é como se fosse um armamento divino. É um escudo de Deus. Essa alegria do Senhor nos dá resistência diante da obra do Senhor. A alegria de Deus deve marcar os nossos passos. Há passos de tristeza, mas enquanto nós estamos nos entristecendo, há o passo da alegria. A alegria de Deus. A alegria, meus irmãos, de nós vivermos a vida cristã com um sabor alegre. Um sabor de que Deus está conosco, que está nos dando alegria. Então nós vemos que o apóstolo fica feliz em exortar continuamente seus seguidores a se alegrarem no Senhor. Porque a alegria servirá como um combustível. Ela é uma segurança em toda a vida cristã. E o meu pedido nessa noite a Deus é que possamos olhar para esta alegria. Recebermos e experimentarmos essa alegria porque ela é cristã. Sabermos que nós somos crentes em Cristo Jesus. Que nós fomos circuncidados, fomos marcados, fomos selados pelo Espírito Santo. E nós estamos servindo a principal pessoa da face da terra. Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. E nós precisamos, meus irmãos, ter essa alegria. Que nesta noite a alegria de Deus possa estar diante de você. Para todo sempre, para que possamos continuar a caminhada cristã. Amém?
Graças a Deus.